Olá, CD concurseiro, resposta comentada do quiz 651, o Instituto Mais, a banca. É a mesma banca que vai fazer o concurso de Itaquaquecetuba e o concurso de Lençóis Paulista. Você que vai prestar esses dois concursos, fique de olho, acompanhe a gente vai fazer um curso preparatório para esses dois concursos. Prova de Rio Claro 2019, uma prova bem recente. A leucocitose é caracterizada pela A. Aumento geral do número de leucócitos. B. Diminuição geral do número de leucócitos. C. Alteração da estrutura dos leucócitos. E D. Diminuição do tamanho dos leucócitos. Então, uma questão importante é a eliminação das alternativas incorretas. Quando a gente pensa no leucograma, a avaliação dos glóbulos brancos, tanto a alteração de estrutura como em relação ao tamanho, aumento ou diminuição, não é tão significativo. O leucograma ele é mais importante em relação à contagem dos números de glóbulos brancos. E aí, óbvio que a contagem vai ser uma contagem total e a contagem específica dos glóbulos brancos. Se você lembrar dos glóbulos brancos, o mais importante, ou em maior número, né, que é característico das inflamações agudas, são os neutrófilos, por exemplo, que é considerado um granulócito. Mas vai fazer contagem também de macrófagos, ou monócitos, que está dentro do sangue. A célula, o macrófago no sangue é chamado de monócito, não é um macrófago. O macrófago seria o monócito que saiu do vaso sanguíneo em direção ao tecido. Os eosinófilos, linfócitos e basófilos são células, os leucócitos, que vão ser avaliados principalmente em relação ao seu número. Então a gente elimina já a alternativa C e D. Quando a gente fala de leucocitose, leucocitose é uma indicação que há um aumento desse número de leucócitos. Então, a alternativa correta é aumento geral do número de leucócitos. Por sua vez, a alternativa B fala de diminuição. Como a gente falaria diminuição do número de leucócitos? Leucopenia. Então, a leucopenia é uma indicação de diminuição do número de leucócitos. Por exemplo, vamos falar de neutrófilos, aumento do número de neutrófilos, não é neutrocitose. O aumento do número de neutrófilos seria neutrofilia. Já a diminuição do número de neutrófilos seria neutropenia. E existe uma lesão na região, que acontece na região bucal, que muito semelhante à aftas, por exemplo, que é um quadro de, por exemplo, neutropenia cíclica, que acontece ciclicamente em algumas situações. Um aumento do número de eosinófilos, eosinofilia. Diminuição do número de eosinófilos, eosinopenia. Aumento do número de linfócitos, linfocitose. Diminuição do número de linfócitos, linfopenia. Então é importante você saber a nomenclatura, porque cai questão em uma questão simples. Se você sabe, você vai acertar tranquilo. Se você não sabe, você vai acabar chutando, e é a relação de exames, né? Um exame complementar que a gente não pede muito, nós como dentistas, mas é importante a interpretação até porque cai em questão, por exemplo, dessa questão do Instituto Mais.